Vamos continuar então para acabar essa parte do curso de revisão com a equação de Bernoulli, né? Finalizando também a equação de Bernoulli, certo? Então, na aula anterior, a gente viu que na equação de Bernoulli nós temos três formas de energia, tá? A energia cinética, ou a carga cinética, a carga de pressão e a carga de posição, tá? Vocês estão vendo aí uma figurinha do livro do Fox, de Mecânica dos Fluidos, tá? Onde temos um tubo para medir a pressão estática, e esse tubo, né, que mede pressão estática dá justamente a carga piezométrica, e esse tubo, semelhante ao tubo de Pitot, que nos dá a pressão de estagnação ou pressão total, tá? Então, vocês estão vendo também essa linha tracejada em cima, tá? Que agora está em vermelho. Essa é a linha de carga que num escoamento sem atrito coincide ali com a pressão de estagnação, né? E a gente tem também essa linha que está tracejada, que é a linha piezométrica. Lembrem do vídeo anterior que a linha piezométrica estava paralela à linha de energia, porque o diâmetro era o mesmo. Agora vocês estão vendo uma linha piezométrica que muda, né? É uma linha piezométrica que muda de largura. Por quê? Porque a linha piezométrica, porque a carga cinética, desculpem, ela muda. E por que a carga cinética muda? Ora, se a gente observar lá em cima no reservatório, a velocidade é praticamente zero. E trabalhando com pressões manométricas, a pressão também é zero, a manométrica ou relativa. Então, a energia lá no ponto 1, lá em cima no reservatório, é somente a correspondente à topografia, né? Ou seja, é Z1. Ou seja, não tem carga cinética e não tem carga de pressão. Claro, voltando a lembrar, pressão manométrica. Na medida em que o fluido vai entrando na tubulação, o diâmetro da tubulação ele é bem pequeno, bem inferior ao diâmetro ou tamanho do reservatório, como queiram, né? De maneira que a carga cinética aparece, e aparece de forma muito maior, além de ser maior que zero, grande. Vocês estão vendo, por isso que tem essa queda na linha piezométrica, né? Entre o ponto 1 e os pontos que estão na tubulação, tá? Como o diâmetro vai diminuindo, vejam, na seção, logo na entrada tem o diâmetro, ele vai mais ou menos se mantendo o mesmo até a seção 2, está ali marcado o ponto 2, e ele vai diminuindo até chegar à seção 3 e à seção 4. Ao passo que ele vai diminuindo, a carga cinética vai aumentando. Por quê? Por causa da equação da continuidade e pelo fato de estarmos trabalhando com escoamento permanente. A vazão é a mesma. Tá? Chega um ponto que a carga cinética é tal que ela praticamente domina, né? Apesar de vocês estarem vendo aí a cota Z4, né? Tem na seção 4 você tem a cota e tem praticamente só carga cinética. Por quê? Porque como aqui também está descarregando na atmosfera, a pressão manométrica em 4 é zero. Então, aqui nós temos então só a carga cinética e a cota. Estamos então trabalhando com o caso de um fluido sem atrito. A carga cinética no ponto 1 é zero. E as cargas piezométricas em 1 e 4 também zero. Vocês estão vendo agora aqui na verdade para vocês perceberem aquilo que eu já tinha falado, né? Que a carga cinética aumenta, e ela aumenta muito depois que o diâmetro vai diminuindo. A carga de pressão vai caindo, agora é o traço amarelo nessa seção que eu estou mexendo, que é a seção 2.
né? Tá em laranja aí a setinha correspondente à carga piezométrica e a seta correspondente à cota está em vermelho, né? Assim como a seta correspondente à carga cinética. Tá? Então você vê aí que há uma mudança bastante significativa. Bom, esse é um exemplo, os livros estão fartos, né, com esses tipos de exemplo de modificação de energia. Tá? Bom, a gente sempre tem considerado a velocidade uniforme, né? O escoamento uniforme, ou seja, o módulo da velocidade, a direção e o sentido permanecem constantes. Então aqui eu só vou fazer uma pequena observação para encerrar esses vídeos com a equação de Bernoulli, que é a seguinte: você pode, né, considerar este fato de não haver uniformidade na velocidade trabalhando com coeficientes de não uniformidade. Esses coeficientes vêm também do conceito de energia e de quantidade de movimento. O coeficiente que tem a ver com o conceito de energia é o coeficiente de Coriolis, tá? É o alfa. Então ele é a razão, vamos dizer, entre uma energia numa linha de corrente com velocidade v, né, e uma energia global da seção com velocidade u, média. Tá? Então, claro que esse alfa aí, como está mostrando, vai dar maior ou igual a 1. E esse é um fator de correção. Então, você pode, se você quiser ser rigoroso no escoamento, na equação de energia, e levar em conta a não uniformidade, você usa esse alfa. Tá? Na literatura, você tem aí vários valores de coeficientes. Tá? Se você estiver trabalhando com a quantidade de movimento, você chega numa situação semelhante, só que com o coeficiente que recebe outro nome, é o beta, que é o coeficiente de Busnetsky. Tá? Então esse coeficiente vai aplicar a correção na quantidade de movimento. Tá? E aí tem alguns valores da literatura. Bom, na prática, se você quiser utilizar esses dois coeficientes, você utilizaria, por exemplo, o alfa em cada seção que você estiver aplicando a equação de energia, se você estiver calculando a energia total, e o beta você estaria usando na equação de quantidade de movimento. Então, no caso mais simples aí de quantidade de movimento, de uma entrada e uma saída, você estaria usando o beta 2 acompanhando a velocidade 2 e o beta 1 acompanhando a velocidade 1. Ok? Então, obrigado. Estou de volta aí depois de mais de um ano gravando minhas aulas.